Bem, gente, eu trago aqui para vocês um exemplo que vai auxiliá-los a resolver a questão 1 da atividade. A questão fala para a gente discutir a variação de sinal da função y igual a x mais b, cujo gráfico é esse aqui. Aqui pelo gráfico dá para a gente perceber alguns pontos importantes que vai auxiliar a gente a resolver a questão. A gente perceber que quando x é igual a 1, a gente tem que o valor de y é igual a 2. E quando x é igual a 0, o valor de y é igual a 3. Então, pelo gráfico, a gente tem que, vamos colocar esses valores na tabela. Quando x é igual a 1, y, que é igual a x mais b, que a gente não sabe qual é a lei da função, é igual a 2. E quando x é igual a 0, a gente tem que y é igual a 3. Então, para a gente achar os valores de a e b, vamos substituir os valores de x e y na função y igual a x mais b. Então, fazendo essa substituição, a gente tem que... Então, aqui pegando o primeiro caso, x é igual a 1, y é igual a 2. Então, onde for x, a gente coloca 1, onde for y, a gente coloca 2. Então, a gente teria aqui 2 é igual a A vezes 1 mais B. Então, resolvendo isso aqui, a gente tem que 2 é igual a A mais B. Então, pegando outro caso aqui, a gente tem que, quando x é 0 e y é 3, então 3 é igual a A vezes 0 mais B. Então, a gente tem aqui que 3 é igual a vezes 0 é 0 mais B. Então, a gente descobriu aqui o valor de B, que é igual a 3. Então, agora a gente vai pegar esse valor de B que a gente descobriu aqui, que é igual a 3, e substituir aqui nessa equação. Então, aqui a gente teria aqui 2 é igual a A mais 3. Então, A é igual a menos 1. Então, como a gente já descobriu os valores de A e B, basta a gente substituir na fórmula da função, que é y igual a x mais b. E a gente vai encontrar a equação da reta do gráfico. Então, a equação da reta do gráfico será dada por y igual ao valor de A, que é menos 1, vezes x, então vai ficar menos x, mais 3, que é o valor de b. Então, agora, para a gente fazer o estudo do gráfico, o estudo do sinal da função, a gente precisa encontrar a raiz da função. Mas o que seria a raiz? A raiz da função seria basicamente a gente encontrar um valor para x que zera a função. Ou seja, a gente teria que resolver a equação f de x igual a 0. Como f de x é igual a y e y a gente encontrou aqui que é igual a menos x mais 3, então a gente vai pegar essa função y igual a menos x mais 3, e onde for y a gente vai colocar 0, que aí a gente está igualando y igual a 0. Então a gente tem que 0 vai ser igual a menos x mais 3. E com isso a gente chega que x é igual a 3, ou seja, x igual a 3 é a raiz da nossa função. Então, como a gente já encontrou a raiz, a gente consegue fazer o estudo do gráfico, o estudo do sinal da função pelo gráfico. Então, o gráfico que informa que quando x é igual a 3, a função é igual a 0, ou seja, f de x é igual a 0 para x igual a 3. A função ela é negativa, ou seja, a função ela é menor que 0, f de x é menor que 0 para valores maiores que 3. E a função ela é positiva, ou seja, f de x maior que 0 para valores de x menores que 3. Isso aqui a gente pode ver pelo gráfico. Se a gente analisar, quando x é igual a 3, então a função é 0. Quando os valores de x são maiores que 3, os valores de y vão diminuindo, que vocês podem ver aqui pela reta. E quando os valores de x são menores que 3, os valores de y vão aumentando. Então, graficamente, a gente teria aqui o estudo da variação do sinal dessa forma, que seria a nossa reta, que é a mesma do gráfico, aqui o nosso eixo x e aqui a nossa raiz, que é 3. Então, para os valores menores que 3, a gente teria aqui os valores de y positivo. E para os valores de x maiores que 3, a gente teria aqui os valores de y negativo.